Olá, a paz do Senhor, meus amados, a paz do Senhor, minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que sim, meus irmãos. Primeiro, meus irmãos, venho pedir desculpa pela minha ausência, pois estava um pouco atarefado. Muitos também delas foi através de onde eu congrego. Venho pedir desculpa por não estar postando vídeo, mas estou aqui de volta para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador. Hoje eu estava lendo um esboço e achei muito interessante o tema no qual fala avançando o reino de Deus. E no decorrer dessa nossa palavra que vamos estar hoje meditando, vamos estar entrando em alguns outros livros, no qual vamos começar por Mateus, depois vamos estar entrando em Atos e depois em João, mas todos conectados um ao outro, meus irmãos, para que não tenha dúvida naquilo que Deus quer palestrar comigo e com você esta noite, ou melhor, esta tarde maravilhosa, esta tarde de sexta-feira, meus irmãos. Mas antes de nós darmos continuidade, eu venho convidar cada um dos irmãos para estar orando junto comigo esta tarde. Soberano Deus, eterno Pai, estou aqui, Pai, reunido em Sua presença, Pai. Primeiramente, para te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões, ó Pai, pelos meus pensamentos errôneos, Senhor. Pai, eu venho também te pedindo, Pai, venha me usar, Pai, como instrumento em Suas mãos, ó Pai. Que não venha ser nada de mim, Senhor, mas que venha ser tudo, Pai, guiado pelo Espírito Santo, Pai, esta tarde de sexta-feira, Senhor. Pai, eu também, Pai, venho te pedindo, Pai, assim como o Senhor tocou no meu coração, assim como o Senhor falou profundo comigo, Pai, que outras pessoas também, Pai, que venham ouvir e ver esse vídeo, Pai, que o Senhor também venha falar profundamente no coração de cada um delas, Pai. Vai preparando, Pai, o coração, Pai, vai tirando aquele coração de pedra, vai colocando um coração de carne, Pai. Pai, abrindo a mente de cada um, Pai, para a Sua palavra, Senhor Deus, para que nenhuma delas, Pai, venha ter dúvida daquilo que o Senhor quer falar, ó Pai. Pai, também eu te peço, Pai, te agradeço por mais um dia, Pai, o Senhor ter me concedido e ter me colocado de pé, Pai, ter derramado Tua misericórdia sobre mim, Pai. Pai, também eu te peço, Pai, já te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor está fazendo e vai fazer muito mais, Pai. Pai, muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, meus irmãos, como eu estava falando, vamos estar lendo um esboço que eu achei maravilhoso, no qual Deus falou profundamente comigo, e eu tenho certeza absoluta que vai falar com cada um de vocês esta tarde, meus irmãos. E então, sem demais, vamos estar entrando na palavra esta tarde, que tem como tema avançando o reino de Deus. O sermão em uma sentença. Jesus avançou o reino de Deus através do poder do Espírito Santo e nós continuaremos fazendo o mesmo quando nós formos cheios do Espírito Santo. O propósito do sermão: ver pessoas cheias do Espírito Santo e capacitadas para avançarem o reino de Deus. O texto de Mateus, capítulo 12, os versículos 22 ao 28. E depois Atos, capítulo 1, o versículo do 3 ao 5. E depois o capítulo 8, ou o versículo 8. Vamos. Introdução.
Primeiro, existe uma guerra cósmica acontecendo entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Efésios 6:12. Segundo, o reino de Deus está avançando poderosamente, mesmo com aquelas que tentam impedi-lo. Mateus 11 e o versículo 12. Terceiro, Jesus declarou que o reino de Satanás não resistirá ao avanço do reino de Deus através da igreja. Mateus 16, versículo 18. Quarto, a pergunta que responderemos nesta mensagem é esta: como o reino de Deus avança? É uma pergunta, meus irmãos. Vamos lá. Jesus avançou o reino de Deus no poder do Espírito Santo. Mateus 12, os versículos do 22 ao 28, no qual vamos falar. Jesus frequentemente curou e libertou as pessoas que estavam debaixo do poder do espírito demoníacos. 1. O poder de Jesus sobre os demônios significa que o reino de Deus está triunfando sobre o reino de Satanás. Nosso texto em Mateus mostra um exemplo significante de Jesus avançando o reino de Deus. Primeiro, neste texto, Jesus fez uma declaração que revelou duas importantes verdades. Primeiro, Jesus revelou que a fonte do seu poder era o Espírito Santo. O versículo 28. Eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Segundo, na encarnação Jesus tornou um homem. Terceiro, o Espírito Santo veio sobre Jesus como um homem e o capacitou para o ministério. Lucas 3, versículo 21 ao 22. E o capítulo 4, versículo 1. E depois o capítulo 14 e o versículo 21. Quarto, tudo que Jesus realizou no ministério, ele fez pelo poder do Espírito Santo. Atos 10, 38. Quinto, esta é uma verdade importante, porque Jesus é o exemplo principal de como nós deveremos viver no serviço a Deus. Segundo, Jesus revelou que o reino de Deus avança no poder do Espírito Santo. Primeiro, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. Então o reino de Deus tem vindo sobre vocês. Segundo, é impossível o poder humano vencer o poder de Satanás. Satanás, porém, não resiste ao avanço do reino de Deus no poder do Espírito Santo, que ele usou para avançar o reino de Deus. Como Jesus, nós também podemos avançar o reino de Deus no poder do Espírito Santo. Atos, capítulo 1, o versículo 3 ao 5 e depois o versículo 8. Jesus prometeu a seus discípulos e a nós o mesmo poder do Espírito Santo que ele usou para avançar o reino de Deus. Depois da ressurreição, Jesus continuou a ensinar seus discípulos sobre o reino de Deus. Segundo, Jesus enfatizou que eles iriam avançar o reino de Deus através do poder do Espírito Santo.
os versículos 4, 5 e 8. O Espírito Santo é tão importante que Jesus os instruiu a esperar até que o tivessem recebido. Versículo 4b. Ele explicou que eles iriam receber o poder do Espírito Santo, sendo batizados no Espírito. Versículo 5 e depois o 8. No dia do Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles foram cheios da sua presença e poder, como Jesus tinha prometido. Atos 2, versículo 1 ao 4. O resto do livro de Atos mostra como a igreja primitiva avançou o reino de Deus no poder do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo é para nós hoje, como foi para os discípulos primitivos. Primeiro, Pedro declarou que a promessa do dom do Espírito Santo é para todo mundo. Atos 2, versículo 38 e 39. Nós ainda estamos numa guerra contra os poderes demoníacos. Muitas pessoas no mundo hoje estão oprimidas e em escravidão pelo pecado e pelo poder de Satanás. A única esperança para o mundo é uma igreja capacitada pelo Espírito e capaz de avançar contra Satanás. Hoje nós precisamos crer na promessa de Cristo e lhe pedir que nos encha com o poder do Espírito para avançarmos o reino de Deus. Se nós formos cheios do Espírito, nós também proclaremos com poder o Evangelho e veremos o reino de Deus vir em poder. E nós buscamos ser cheios do Espírito, Deus vai operar através de nós para libertar os cativos e avançar seu reino, como ele fez através de Jesus. João 14, o versículo 12, depois, mais na frente, 16 e 17. Conclusão e apelo. Venha em fé e se entregue para avançar o reino de Deus. Se nós pedirmos a Deus, Ele nos encherá com o poder do seu Espírito e nos capacitará para avançar seu reino. Lucas 11, 9 e depois versículo 13. Então, meus irmãos, o que eu entendo que Deus palestrou comigo esta tarde, jamais nós conseguiríamos se não for através do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Nós buscarmos a presença de Deus, buscar a presença de Jesus, que é através de Jesus que nós chegaremos a Deus. Se nós não fizermos isso, jamais nós conseguiremos avançar o reino de Deus com as nossas próprias forças, com as nossas próprias capacidades. Por isso que Jesus fala, ou melhor, é buscar as primeiras coisas do reino para que outras coisas serão acrescentadas, meus irmãos. Nós temos que buscar as primeiras coisas do céu para que outras coisas serão acrescentadas. Como ele fala dessa forma que eu entendo, são os dons de Deus, o Espírito Santo, a paciência, o amor. Nós jamais conseguiremos derrubar a potestade de Satanás, as perseguições de pessoas que Satanás usa contra mim, contra você, ou seja em casa, ou seja no trabalho, ou seja na rua andando, meus irmãos. Que eu entendo que vai ser tudo através do Espírito Santo, que eu e você vamos conseguir
a nossa vitória, o nosso galardão, meus irmãos, batalhando aqui na terra, buscando a presença, buscando ser cada vez melhor do que hoje, meus irmãos, buscamos cada vez nos santificar, que é através só dele mesmo, não tem outro, é através do Espírito Santo que vamos nos santificar, que vamos nos purificar para chegarmos a Cristo e a Cristo chegarmos a Deus, meus irmãos, e derrubar toda a potestade que Satanás tentar se levantar contra mim, se levantar contra você, contra a minha família, contra a família de vocês, meus irmãos. Que esta tarde, que esta palavra venha encher teu coração, venha te capacitar a ponta da cabeça a ponta dos pés, meus irmãos. Que jamais nós poderemos desistir da nossa vitória. É de fé em fé, de glória em glória que vamos conseguir, meus irmãos. E esta tarde maravilhosa eu deixo essa palavra abençoada, meus irmãos, no qual o Espírito Santo vai descer sobre cada um de vocês, vai encher de poder, meus irmãos. Só bastamos crer e ter fé, que tudo nós pode naquele que crê, meus irmãos. Por isso que eu deixo e também peço, meus irmãos, que venha também orar pela minha vida, que venha orar pela minha pessoa, no qual Deus tem me levantado para estar aqui fazendo esse vídeo. Nós sabemos que a fúria de Satanás é grande, meus irmãos. Ele jamais vai estar conformado e ver um servo do Senhor levando a palavra que vai mudar a minha e a sua história, que vai mudar para melhor, que vai nos capacitar esta tarde, que Satanás não vai ter brecha para entrar em nossas vidas, para não entrar na vida da nossa família, meus irmãos. E antes de eu estar fazendo esse término desse vídeo, eu venho também pedir aos irmãos que venham se inscrever no meu canal, que venha ser junto comigo um obreiro de Deus, que venha através desse vídeo alcançar outras pessoas. Nós sabemos que muitos agora se encontram num leito de um hospital, se encontram numa delegacia, até mesmo num presídio, sem esperança, achando que não é capaz de vencer, achando que não é capaz de ser vitorioso, meus irmãos. Mas nós sabemos que isso é coisas que o inimigo quer botar na minha e na cabeça de cada um de vocês, que somos fracos, mas é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em mim e em você, meus irmãos. Então por isso que eu peço, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, comenta, meus irmãos, e deixa aquele like para que o YouTube venha entender que vocês estão gostando do conteúdo, que possa também indicar outras pessoas, meus irmãos. Por isso que eu peço, já agradecendo a cada um, meus irmãos. E desde já eu venho profetizar como servo do nosso Senhor Salvador, meus irmãos, que esta tarde vocês vão ser cheios do Espírito Santo, no qual vocês vão fazer prodígio para a honra e glória do nosso Senhor, meus irmãos. E tenha uma boa tarde, cada um de vocês e cada família, meus irmãos, de vocês. Que não venha faltar nada, não venha faltar nada em suas mesas, não venha faltar nada no seu lar, no vizinho da esquerda, no vizinho da direita, meus irmãos. Nem da frente, nem de trás. E por isso que eu já agradeço já desde já, em nome de Jesus. Amém e amém.